A linha entre um jogo de videogame e a realidade nunca foi tão fina. Hoje vivemos em uma época em que os jogos são tão imersivos que realmente podem se confundir com a vida real. Pensando nisso, eu resolvi trazer 8 jogos que praticamente simulam a realidade. Então procura um lugar para sentar, fica bem confortável, porque a lista de hoje tá incrível. Para começar já com os 2 pés na porta, eu resolvi trazer Bodycan. E sério, esse aqui realmente não parece um jogo. Se você mostrar alguns segundos para alguém sem falar nada, a pessoa provavelmente vai achar que é um vídeo real. A proposta do jogo é justamente essa. Você joga como se estivesse usando uma câmera corporal. A visão é mais turva, a movimentação não é tão lisa quanto a maioria dos FPS, a câmera balança, a iluminação reage de forma natural e isso muda completamente a sensação de quem está jogando. Não tem aquela cara de jogo tradicional, não parece algo polido demais, parece real, improvisado. E o mais absurdo é como pequenos detalhes, como a forma que a luz entra em ambientes escuros, fazem total diferença. Tudo contribui para a imersão. Bodycan não tenta ser exagerado, ele tenta ser literalmente real. E talvez seja exatamente isso que deixa tudo ainda mais impressionante. E sinceramente, não tinha como começar essa lista com outro jogo. Saindo daquele clima pesado do Bodycan, agora a gente entra em um universo muito mais rápido. Fórmula 1 2025 não impressiona só pelo visual, ele impressiona pela sensação. Você entra numa corrida e em poucos segundos já sente a pressão, a tensão e o risco de errar. A pista muda a cada volta, a chuva transforma completamente o cenário. A luz refletindo no asfalto deixa tudo com aquele estilo quase cinematográfico. E quando você está disputando posição roda a roda, a experiência deixa de parecer um simples jogo de corrida. Ele está em um nível de detalhe que faz tudo parecer muito mais sério, mais próximo da realidade do que a gente estava acostumado. E é exatamente isso que faz Fórmula 1 2025 entrar nessa lista. Não é só um jogo de corrida, em muitos momentos ele parece a própria Fórmula 1. O próximo jogo que eu resolvi mostrar para vocês é Ready or Not. Esse é o tipo de jogo que não te joga no caos. Ele te coloca dentro de situações extremamente tensas, onde qualquer movimento errado pode acabar com tudo. Aqui não existe sair correndo e atirando. Cada porta aberta é um risco. Cada corredor escuro deixa aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. O que chama atenção não é exagero, é controle. A movimentação é mais contida, os ambientes são fechados e os detalhes dos cenários deixam tudo com uma aparência mais séria. Parece que você realmente está participando de uma operação, e isso muda completamente a forma como você joga. Você pensa 2 vezes antes de agir, anda devagar, observa o ambiente. Ready or Not não tenta ser espetacular, ele quer ser tenso. E é justamente essa tensão constante que faz ele parecer muito mais próximo da realidade do que a maioria dos jogos de tiro. Por isso, ele entra fácil nessa lista de jogos imersivos. Se Fórmula 1 impressiona pela seriedade, Assetto Corsa impressiona pela liberdade. Aqui a proposta é diferente, não é sobre show, é sobre poder modificar praticamente tudo. Visualmente, quando você coloca os gráficos no máximo, principalmente com mods, o nível de realismo fica absurdo. Iluminação natural, pistas extremamente detalhadas, carros recriados com muito cuidado. Tem momentos em que parece gravação feita em pista real, mas o que realmente coloca Assetto Corsa nessa lista é a sensação de controle. Você sente que precisa aprender o carro, entender o limite e respeitar cada curva. A forma como o carro responde, como ele reage nas curvas e como qualquer pequeno erro muda completamente o comportamento dele, nada ali é exagerado. E quando um jogo exige isso de você, a experiência deixa de parecer arcade e começa a parecer real. E é exatamente isso que faz Assetto Corsa ser um dos jogos mais imersivos dos últimos tempos. O próximo que eu trouxe para a lista foi Tarkov. Aqui, cada partida parece que vale tudo. Você entra em um mapa sabendo que tudo que está levando pode ser perdido. E essa simples ideia muda completamente a forma como você joga. Os combates são imprevisíveis. Um tiro mal calculado pode acabar com tudo. Um passo em falso pode significar perder minutos, às vezes horas de progresso. O que torna Tarkov tão imersivo não é só o visual.
é a sensação constante de risco. Os ambientes são fechados, detalhados, com aquela aparência fria e pesada. Não tem exagero, não tem espetáculo, tem consequência. Você começa a jogar diferente, anda com mais cuidado, observa mais, pensa antes de continuar. E quando um jogo consegue te fazer sentir tensão real por causa de decisões dentro dele, ele deixa de ser só mais um jogo de tiro. Escape from Tarkov parece menos um FPS e mais uma experiência, onde cada escolha importa, e isso faz ele ser um dos jogos mais imersivos que temos atualmente. O próximo jogo da lista é Euro Truck Simulator 2. Pode até parecer simples à primeira vista, um jogo de caminhão, mas quando você realmente entra na experiência, a sensação é completamente diferente. Aqui não tem explosão, não tem corrida frenética, tem estrada, tem paisagem mudando aos poucos, tem aquela rotina de pegar uma carga e atravessar quilômetros até o destino. E é justamente essa normalidade que torna tudo tão imersivo. As estradas são detalhadas, as cidades passam uma sensação de vida. O interior do caminhão é cheio de pequenos elementos que deixam tudo mais convincente. Você começa a prestar atenção nas placas, no trânsito, nas curvas longas da rodovia. E quando você adiciona mods, o nível sobe ainda mais. Mods gráficos deixam o céu mais realista, melhoram iluminação, clima, texturas da estrada. Outros adicionam mapas gigantescos, caminhões licenciados e até física mais refinada. Dependendo da configuração, a experiência fica absurdamente próxima da realidade. Sem perceber, você entra no ritmo do jogo. Euro Truck Simulator 2 não tenta ser intenso, ele tenta ser cotidiano. E quando um jogo consegue transformar algo simples em algo tão envolvente, ele definitivamente merece estar nessa lista. O próximo jogo da lista é 6 Days in Fallujah. Esse aqui não tenta ser estiloso, não tenta ser exagerado. A proposta é representar conflitos de uma forma mais crua e mais próxima da realidade. Os cenários são densos, cheios de detalhes, com ambientes fechados que mudam a cada partida. Você nunca sabe exatamente o que vai encontrar ao virar uma esquina. A sensação é constante de vulnerabilidade. Não é aquele tipo de jogo onde você sai eliminando todo mundo com facilidade. Cada avanço precisa ser calculado, cada decisão tem peso. O visual ajuda muito nessa imersão. A poeira no ar, os prédios destruídos, a iluminação entrando por frestas, tudo contribui para criar um ambiente pesado, quase sufocante. 6 Days in Fallujah não quer ser cinematográfico, ele quer ser desconfortável. E quando um jogo consegue passar essa sensação de realidade sem precisar exagerar, ele deixa de parecer entretenimento e começa a parecer experiência. E para fechar, não tinha como deixar de fora Red Dead Redemption 2. Jogando em primeira pessoa, a experiência muda completamente. O mundo deixa de ser algo que você observa de longe e passa a ser algo que você realmente habita. Cada cidade tem rotina. Os animais se comportam como se estivessem realmente vivendo naquele ambiente. O clima muda de forma natural, a paisagem parece viva e tudo acontece no tempo certo. Não é só sobre gráfico, é sobre detalhe. Você entra em um bar, escuta conversas paralelas, observa pequenos gestos, vê o mundo funcionando sem precisar da sua intervenção o tempo todo. Parece que ele continuaria existindo mesmo se você largasse o controle. E é exatamente isso que faz Red Dead Redemption 2 ser tão absurdo em termos de imersão. Ele não te coloca apenas dentro de uma história, ele te coloca dentro de um mundo. E quando um jogo consegue fazer você sentir que está vivendo outra vida, mesmo que por algumas horas, ele ultrapassa a barreira do videogame. E é exatamente por isso que ele fecha essa lista de hoje com chave de ouro. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembrou de algum jogo que merecia entrar nessa lista, mas acabou ficando de fora, comenta aí embaixo. E caso tenha gostado do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Eu tô deixando um vídeo aí no card e na descrição, caso queira continuar assistindo os meus conteúdos. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.